no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, eu cumprimento a todos os irmãos, os amigos, os nossos telespectadores da Star News, canal 23. Este é o nosso programa, o seu programa do Ministério Fonte de Vida, e eu quero mais uma vez compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Nós estamos aqui alegres, felizes, porque é o Senhor, nós entendemos que é Deus quem nos permite realizar essa programação e poder, né, fazer com que ela entre na sua casa para levar uma palavra de conforto, de consolo, de cura, de uma expectativa nova, né, da palavra de Deus entrando dentro do seu lar para realizar um milagre na sua vida. Eu espero que assim seja, espero encontrá-lo com saúde, com vida abundante, porque enquanto o diabo trabalha querendo matar, roubar e destruir, mas nós temos o grande trabalho do Espírito de Deus que vem para nos dar vida. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é o nosso propósito, que esta palavra chegue como um remédio, como alimento para a sua vida e para a sua casa. E hoje nós temos a compartilhar um trecho apenas do capítulo 3 de João, do livro, né, de João, e nós queremos assim que você preste bastante atenção e sinta, receba isso como algo precioso para você, porque a palavra de Deus ela é preciosa, né? Muito mais do que o ouro, do que a prata, do que os rubis, do que as grandes joias. A palavra de Deus é a joia mais preciosa que o Senhor nos deixou. Então eu estou aqui com este texto aberto, a partir do versículo 14 do capítulo 3 de João. E vamos fazer a leitura. Eu vou ler primeiramente 2 versículos que dizem assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu vou ler primeiramente esses 2 versículos e depois a gente vai acompanhando então essa leitura. E é interessante, aqui está dizendo que é muito importante que nós que nós levantemos o Filho do Homem. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí você pode, então, perguntar para mim, pastor, o que é que isso quer dizer? Porque durante muito tempo eu também questionei este versículo, né? Assim como Moisés, lá no Antigo Testamento, colocou lá a serpente, né, quando o povo estava em pecado, para que o povo olhasse para aquela serpente, se lembrasse do seu pecado, da sua enfermidade, e aqueles que olhavam e se lembravam, se arrependiam e eram livres daquela enfermidade, né, eles eram libertos. Aqui está dizendo que assim como Moisés levantou essa serpente, né, seria levantado o Filho do Homem. O Filho do Homem. Todas as vezes que a palavra do Senhor se refere ao Filho do Homem, ela está querendo nos dizer, o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem que ser levantado. E nós sabemos que ele realmente foi levantado na cruz do Calvário. Naquela cruz ele foi levantado como a oferta suave,
a oferta sem pecado, a melhor oferta, o sacrifício perfeito. Jesus foi essa oferta, este sacrifício levantado para me salvar e para te salvar. Agora veja bem, de que forma hoje eu e você podemos levantar o Filho do Homem, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado na nossa vida também. Como levantar o Filho do Homem? Como levantar Jesus Cristo na minha vida e na tua? E eu quero dizer para você, dando lugar de prioridade a Ele, dando lugar de honra a Ele, dando lugar de soberania, dando lugar de Deus. Ele é Deus para você, Ele é Deus na sua vida. Levante o Filho do Homem, importa que Ele seja levantado na sua vida, na sua casa, no seu coração, na sua mente, né? Dentro de você Ele seja levantado, porque você é santuário de Deus, santuário vivo do Espírito de Deus. Ele habita em você, o Espírito de Cristo habita em você. Então importa que Ele seja levantado como uma figura central, principal, né? Real. Ele é vivo, ele foi levantado e foi morto naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele venceu a morte, e hoje Ele está sendo levantado vivo para a nossa vida, como Senhor da nossa vida, como Salvador, como médico, né? Como o nosso Consolador, o ensinador, o mestre, o exemplo da nossa vida. E aqui João, né? No livro de João, o próprio Cristo está dizendo esta palavra. São palavras de Jesus. Jesus estava dizendo ali para Nicodemos, ele estava tendo uma conversa com Nicodemos, e ele então chega nesse ponto aqui, olha, importa que o Filho do Homem seja levantado, para quê? Está dizendo para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isto é, quando você faz, né, uma escolha, quando você toma uma decisão de levantar o Filho do Homem na sua vida como Senhor e entregar a Ele o comando da sua vida, crendo nele, aqui está dizendo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amados, é tão simples o Evangelho de Cristo, é tão simples o Evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou, é tão maravilhoso, existem coisas tão complexas e os homens procuram aprender. É a ciência, é a física, é tanta coisa, né? Que o homem muitas vezes gasta tanto tempo para aprender, para se colocar como conhecedor. Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, principalmente o Novo Testamento, que é a partir do nascimento de Jesus. Nós vemos um evangelho simples, Jesus era simples, né? Jesus, ele trouxe a cura, a libertação para os povos. Ele veio como propiciação, como oferta para a nossa vida. E ele está dizendo aqui, importa que ele seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, eu quero dar continuidade a essa leitura, mas eu peço para você, vá refletindo e deixando essa palavra entrar no seu coração. Versículo 16, é um versículo muito conhecido, até as criancinhas pequenas decoram, né, e professam essa fé através desse versículo aqui, que é um tipo de uma mini Bíblia. Se você não conhecesse nada da Bíblia, mas tendo este versículo e vivendo este versículo, né, você teria salvação. Olha só que interessante. Ele fala do amor de Deus, ele fala do resgate do homem, ele fala da provisão que Deus coloca para a salvação. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus bate numa tecla principal
da questão futura da nossa vida, que é a vida eterna, né? Para o futuro, o que é que eu tenho que me preocupar? É com a minha vida eterna. O presente, né, é viver bem, é viver com saúde, é viver com a provisão que Ele me dá, é viver olhando para Ele como Senhor, tendo direcionamento para as minhas atitudes, para o meu dia a dia, os meus relacionamentos, tendo uma família abençoada, né, tendo um casamento abençoado, tendo filhos abençoados, tendo netos abençoados, tendo relacionamento com a Igreja de Cristo, tendo Jesus como cabeça deste corpo, fazendo parte como membros da igreja. Mas aqui está, é interessante, porque ele se preocupa também com a nossa vida eterna. A vida eterna com Deus, ele está dizendo, depende de como você vai crer nesta verdade aqui, que ele nos ensina. O amor de Deus foi tão grande, foi de tal maneira grandioso, que ele deu o seu Filho unigênito, né? Jesus era o Filho único, unigênito. Hoje, ele é o primogênito. Hoje, Jesus é o primeiro e nós somos os outros filhos. Mas, neste tempo aqui, quando Jesus ainda não tinha sido sacrificado, né, não tinha sido morto pelo nosso pecado, ele era o unigênito. E Deus envia, então, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer cuidar do seu futuro? Você quer cuidar da sua vida no âmbito de eternidade? Porque nós morremos, mas a vida continua. Nós temos o nosso espírito que não morre, né? Para nós que somos cristãos e cremos nesta palavra, né, cremos nos ensinos de Cristo Jesus, cremos na palavra de Deus, nós sabemos que não morremos. E o que nós vamos decidir viver? A vida eterna ou a morte eterna? E Jesus está dizendo aqui, sabe o que você precisa? Crer no unigênito Filho de Deus, para que você tenha vida eterna. Todo aquele que crê terá vida eterna. Todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, na provisão que Deus trouxe para resgatar o homem, ele terá vida eterna, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos analisar algo aqui. O homem nasceu em pecado, né? Através de Adão, o pecado entrou no mundo e contaminou as gerações do homem, né? Criado por Deus, criado livre, criado em santidade, mas entrou o pecado na vida do primeiro homem, da primeira mulher, e isso passa para toda a sua descendência, até chegar até nós. Então o homem, quando ele nasce, por causa deste pecado, ele nasce separado de Deus. Ele nasce precisando de um encontro com Deus, né? De um resgate, ele precisa ser resgatado. Então aqui está dizendo que Deus, ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Por quê? Porque se Deus nos amou tanto e queria nos resgatar, ele não iria mandar o seu Filho para nos condenar. Mas ele veio para salvar este mundo. Ele veio para salvar essas pessoas. Ele veio para me salvar, ele veio para te salvar. Ele quer salvar a minha família, ele quer salvar a tua família. Ele veio para isso. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele ensina a forma. Basta crer. Basta levantar o Filho do Homem na sua vida. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto para curar aquele povo enfermo que estava no pecado, e por causa do pecado tinha vindo aquela praga, e eles precisavam da cura. Então Deus diz, coloca lá a serpente naquele madeiro e manda aquele povo olhar para a serpente. Quando eles olharem, eles vão se lembrar, vão se arrepender,
vão ver que eles precisam da ajuda dos céus e vão ter cura. Da mesma forma, Cristo foi colocado no madeiro, e quando nós vemos Cristo no madeiro morto, eu me lembro do sacrifício pela minha vida. Mas eu também me lembro que Cristo ressurgiu, ressuscitou. E hoje eu posso fazer essa escolha, escolher a Cristo, escolher levantar o Filho do Homem na minha vida. O Filho do Homem, Jesus, já foi levantado na minha vida. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E eu te convido a levantar o Filho do Homem na sua vida. Hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para um dia escolher isso. Não escolha hoje. Aí você que me ouve, você que me acompanha em cada pregação, em cada palavra, né? Não deixe para amanhã. Né? Você está decidindo pela sua eternidade. Você está escolhendo a sua vida eterna. O que você vai viver após a sua morte. É isso que você está escolhendo. Quando nós escolhemos a Cristo, quando nós escolhemos levantar o Filho do Homem na nossa vida como Senhor, nós estamos escolhendo vida eterna. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E continuando o texto diz assim, quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque ele já nasceu em pecado, né? Então, apenas Deus está me dando uma oportunidade de vida, porque já nascemos condenados. Então ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ele já nasceu condenado e vai continuar condenado. Mas a todo aquele que crê, ele não será condenado. Palavras de Jesus maravilhosas, né? A condenação. E qual é a condenação? Veja bem, qual é a condenação? A condenação, disse Jesus, é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. É interessante. Aqui nós sabemos que Jesus, ele é chamado em João de a luz do mundo. Né? Ele é chamado de a porta da salvação, ele é chamado de o pão da vida, e ele é chamado também de a luz do mundo. E Jesus estava dizendo, sabe por que os homens são condenados? Porque a luz veio ao mundo e eles rejeitaram a luz. Olha que tremendo, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que ele estava querendo dizer? Amaram mais as trevas, as coisas das trevas, do que o próprio Filho de Deus. Né? E por que eles amaram mais as trevas do que o Filho de Deus? Porque as suas obras eram más. E quando a luz chega perto de nós, a luz mostra que tipo de obras nós praticamos. As obras más ou as obras verdadeiras, as obras santas, as obras boas, as obras que edificam, as obras que nos dão crescimento, que fazem o outro também crescer, que chamam o outro para perto da luz. Então, olha como Jesus coloca esta palavra. A condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. E todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Jesus fica aborrecido com as obras das trevas e não vem para a luz. Olha que interessante, para que as suas obras não sejam reprovadas. Normalmente quem está no pecado não quer ir para Deus. Por quê? Porque a hora que ele chega perto de Jesus, as suas obras vão ser manifestas. Vão se manifestar as obras más, né? Vai ser descoberto. Nada vai ficar escondido aos olhos de Deus. Tudo fica patente e transparente diante das obras do nosso Deus. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras
não sejam reprovadas. Então, a pessoa que não quer aceitar uma mudança na sua vida, não quer trazer a luz à sua vida, não quer receber a luz na sua vida, é porque ele tem medo que as suas obras más sejam trazidas à luz, manifestadas. Porque aí, quando a luz confronta o nosso pecado, ou nós mudamos, ou nós vamos sentir a condenação. Vamos sentir a condenação, né? Se nós chegarmos perto da luz com o nosso pecado, nós vamos ter que mudar. Vamos ter que deixar o pecado. Porque Jesus é a luz, ele não nos vai aceitar com o pecado. Eu preciso abandonar o meu pecado, me achegar à luz, ser transparente, ser justificada, purificada dos meus pecados, né? Todas as vezes que pecar, me arrepender, confessar, deixar o meu pecado, porque aí então a luz se manifesta na nossa vida e nós não seremos envergonhados por isso, mas seremos edificados. E o último versículo deste trecho aqui diz assim: mas todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então, amados, aqui está dizendo que aquele que está em pecado foge da luz, mas aquele que vive de acordo com a verdade, ao contrário, ele não foge da luz, ele vem para a luz, ele quer se encontrar com a luz, ele quer viver com a luz, ele quer andar com a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, e nós precisamos vir para ele, porque as nossas obras são obras de verdade, da claridade, né, da luz. Ele é a luz. E eu quero ler ainda mais 3 versículos que ainda se encontram neste capítulo de João 3, não é sequência, mas eu quero ler, porque tem tudo a ver. E o versículo 30, eu li do versículo 14 ao 21, agora eu vou ler o versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando eu levanto o Filho de Deus, quando eu levanto o Filho do homem na minha vida, Jesus Cristo, eu vou dar mais importância a ele, eu vou deixar de olhar para dentro de mim, ver apenas as minhas necessidades, a minha vida, o meu eu, né, o meu egoísmo, a minha família apenas, porque agora é necessário que ele cresça e que eu diminua, né, que eu tenha dado mais valor, que eu dê mais valor a ele do que a minha vida, mais valor à vida de Deus em mim do que a minha própria vida. É importante que eu entenda que no momento em que eu abro mão da minha vida para viver a vida com Deus, de Deus, ele cresce em mim, né? Eu me torno grande por causa da presença dele, e eu sem ele, eu diminuo, né? Quando ele vem, eu cresço, porque ele cresce na minha vida. Eu o levantei como Deus, como Senhor, e eu diminuo. Mas quando eu o recebo dentro de mim, ele me torna grande pela sua presença. É ele quem vai trazer o brilho na minha vida, na sua vida. E um outro versículo ainda aqui de João 3, diz assim: aquele que Deus enviou, que é Jesus, o Filho do homem, ele fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então nós vemos aqui o texto dizendo que Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito de Deus sem medida. Ele foi enviado para realizar uma obra poderosa, uma obra de milagres, né? Nós vemos Jesus
repreendendo as trevas, Jesus curando os enfermos, sarando, né, homens e mulheres enfermas, crianças, ressuscitando mortos. Então nós vemos que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas Ele confiou nas suas mãos. E o último versículo: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Gente, isso é muito importante. Isso é muito tremendo. É maravilhoso que a gente entenda isto aqui, né? Que Deus confiou tudo nas mãos do seu Filho. E todo aquele que crê neste Filho que Deus enviou, ele tem a vida eterna. Mas todo aquele que o rejeita, que não quer saber, eu não quero saber, né, da palavra, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber da sua história, eu não quero saber, tem tanta gente que não quer saber, né, que diante de um programa desse, corre lá e muda de canal. E eu peço para você, meu irmão, meu querido, meu amigo, né, esses que nós amamos, que aprendemos a amar, que a gente encontra nas ruas e olha bem para mim e fala: pastora, olha, eu assisto o teu programa. Pastora, olha, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. Então eu falo com você nesta hora, você que não rejeita o Filho, né? Você que não rejeita o Filho, você vai permanecer nele, mas aquele que o rejeita não verá a vida. Você que não rejeita, você já tem a vida, e vida eterna com Deus. É tremendo, é maravilhoso. Receba esta palavra, receba Jesus. Levante o Filho do Homem na sua vida, levante a presença de Deus no seu espírito, né? O teu corpo, a tua alma e o teu espírito possam respirar Deus em todo o tempo. Amém. Que essa palavra fique gravada no seu coração, na sua vida. Eu quero abençoar a sua casa, quero abençoar você, né? Se você estiver passando alguma dificuldade, eu quero pedir a Deus que toque em cada circunstância, né? Na parte física, sarando as enfermidades, na parte emocional, os sentimentos, os relacionamentos. Tudo isso eu quero colocar nas mãos do Senhor. Paizinho querido, aqui estão, Senhor, as vidas que estão assistindo a este programa, Senhor, da Star News, canal 23, que nós levamos para dentro de cada lar, cada casa. Ó Deus, que eles sejam abençoados grandemente, que eles possam ver a luz do Senhor, que eles possam levantar o Filho do Homem, Jesus Cristo, em suas vidas e possam ter vida eterna. Senhor, desamarra, tira os laços, tira os embaraços desta família. Ó Deus, este homem que me assiste, ó Deus, que o Senhor olhe para o coração dele. Esta mulher, Senhor, essa coluna do lar, que o Senhor a levante em poder. Este filho que está desesperado, ó Deus querido, este esposo, esta esposa, este casamento que não vai bem, seja tocado pelo poder de Deus, pela vida de Deus. E eu, Senhor, abençoo cada vida, cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus os abençoe, que você possa estar conosco a cada programação, recebendo mais uma porção dos céus de Deus para a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.
são todas as coisas que dele, por ele, para ele são todas as coisas.